Boa noite, pessoal. Oi, Maju. Tô tentando dar uma arrumadinha aqui na câmera. Tudo bem, Maju? Como você está? Tatá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de brincar heurístico. A Marina vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho sobre os relatos de prática dela. Ela tava com muita vergonha, ela não entrou ainda, eu espero que ela não me abandone aqui. Oi, Má, já te chamo, tá bom? Boa noite, Paloma. Bom, pessoal, eu vou esperar só mais um pouquinho pra ver se mais pessoas entram. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Renata, eu sou a idealizadora aqui do Todo Assunto. Eu criei esse Instagram com a intenção de fazer conversas, trocas, partilhas sobre assuntos variados, na maior parte das vezes, né, preferencialmente, relacionados à educação infantil, educação antirracista e infância. Esse é o meu foco, né? Então, eu falo para as pessoas que essas lives são para mim como uma fonte de estudos, como se fosse um grupo de estudos mesmo que eu participo, que eu tenho aprendido muito, mudado muito o meu ponto de vista, o meu olhar, as minhas reflexões têm ampliado bastante com essas conversas. Oi, Guga, oi, Marcos. Tenho ampliado bastante com essas conversas, tenho aprendido muito, tenho curtido muito de verdade, assim. Então, pra mim tem sido um espaço, eu brinco até com meu esposo, eu falo que é um espaço de terapia, é um espaço pra mim, assim. Oi, Val, e aproveitando que a Val entrou, conversando com a Marina, né, sobre o Instagram, falei pra ela, porque assim, né, como é algo, não é uma página comercial, não é um canal de entrevista, então eu tenho chamado várias pessoas para participar e tenho priorizado as pessoas que eu tenho mais contatos, meus amigos, tenho chamado pessoas que eu não conheço, que eu fui conhecendo ao longo do tempo, mas eu queria que os meus amigos estivessem aqui, né? E aí eu fui chamando algumas pessoas que diziam, mas o que, que eu vou falar? Eu não sei o que, que eu vou falar, não sei o que, que eu vou apresentar. Eu falei, não importa, a gente arruma um assunto, mas eu quero partilhar esse momento com você. E aí foi assim com a Marina, conversando com ela falou do brincar heurístico, e a Val estava envolvida nesse projeto, elas eram professoras de berçário 1, são ainda, né? E elas tinham feito esse projeto do brincar heurístico com a turminha delas, mas a Val não quis participar ao vivo hoje, a gente tinha conversado sobre fazer um rodízio, né? Primeiro uma fala, depois a outra fala. Mas a Val não quis, mas eu quero deixar os créditos aqui para a Val também, que esse projeto que a Marina vai falar hoje, a Val estava envolvida. Ao longo dessa semana eu fui lendo esse livro aqui. Esse aqui é do OBCI, que é o Observatório da Cultura Infantil, sobre coordenação do Paulo Foch. E ele fez esse livro baseado nas impressões que o grupo de professores que participam foram trazendo relatos do brincar heurístico na creche e eles fizeram esse livro. Mas a Marina vai aprofundar um pouquinho mais no assunto, só para dar uma introduzida. O brincar heurístico, ele tem um livro da Elinor Goldschmidt, não sei se é assim que se pronuncia, e ela que trouxe, né, essa temática, abordagem, não sei muito bem como se fala. A Marina vai... Obrigada, Val, por estar aqui. A Marina vai explicar melhor, mas ela que traz essa ideia do brincar heurístico, que basicamente é você proporcionar para crianças brincadeiras com elementos da natureza, com objetos não estruturados, enfim. A Marina vai aprofundar um pouquinho isso pra gente, mas basicamente é isso. Eu separei uma frasezinha aqui para ler para vocês, só mesmo para fazer a abertura da nossa conversa, antes de chamar a Marina. Ó. O papel do adulto é criar as condições adequadas para que o bebê descubra o prazer de tomar posse dos objetos por ele mesmo, e não para responder a uma expectativa do professor. Então eu acho que se eu tivesse que falar algo a respeito do brincar heurístico e da educação como um todo, eu acho que essa seria a ideia, assim, né? De que nós adultos possamos proporcionar que as crianças descubram através das suas explorações, das suas vivências, e muitas vezes não é o que acontece, né? A gente fica
criando expectativas, querendo que eles respondam às nossas expectativas e esquecendo que eles precisam fazer o que eles têm vontade. Então, eu vou chamar aqui a Marina. Oi, Mal, Fê. Achadoras da Infância também tá aqui com a gente. Já vi em outras lives. Obrigada, viu? Tranquilo. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo. E aí, como tá? Tô bem. Eu queria Bem? agradecer o seu convite, de estar aqui um pouquinho, falar um pouquinho do nosso trabalho, né, na educação infantil. E muito obrigada. Estou honrada por estar aqui e vou tentar passar um pouco para vocês, né, o que a gente já fez na prática e um pouco que a gente já estudou também sobre o brincar heurístico. Combinado. Ma, eu que agradeço você ter aceito o convite. Eu sei que você estava um pouquinho tímida em participar, mas é o que eu falei, né? Eu fui procurando fazer uma, uma seleção assim de pessoas que eu acho especiais, que são especiais para mim, que eu acho que tem coisa para agregar. Ainda tem muita gente para vir, tem pessoas que são tímidas e não querem participar, mas eu fui tentando fazer uma peneira assim das pessoas que eu acho que tem coisa boa a contribuir. E você é uma delas, viu? Obrigada por ter aceito o convite. Vergonha dá mesmo, né? É difícil, é diferente a gente falar com o celular assim, né? É Mas vamos lá. verdade. Mas Tentar se ser o mais acostuma. natural possível. Faz de conta que eu sempre faço isso, né? Fica tranquila. Se Bom, apresenta, fala um pouquinho da sua experiência na educação e aí você vai entrando no assunto. Fica à vontade, tá bom, Mar? então tá bom. Bom, eu sou professora de educação infantil da rede pública, trabalho em SEI, que é Centro de Educação Infantil, aqui na Zona Norte, na Pedra Branca, né? Então já tem algum tempo que eu sou professora de berçário 1, que são os menorzinhos, são os bebês mesmo, que chegam pra gente em fevereiro com 4, 5 meses, né? Às vezes até com 3 já recebemos. E eu tenho o prazer de ter como parceira a Valdirene, né? Que a gente se dá super bem e aquela questão de parceria mesmo, quando uma completa a outra, eu acho que é isso que acontece. E a gente tem, assim, umas visões muito parecidas quanto à educação, e nisso resultou projetos muito interessantes. Um deles é o Cesto dos Tesouros, que foi o que a gente fez no ano passado, com a nossa turminha do ano passado. Iríamos fazer também esse ano, mas por conta da pandemia, né, não conseguimos dar continuidade. Mas, assim, o que eu tenho para passar aqui foi o que a gente fez realmente no ano passado, em 2019. Para entender um pouquinho, a nossa turminha de berçário, como eu falei, a idade dele, são 14 bebês. Então, assim, é uma sala numerosa para a faixa etária. E a gente fez algumas adaptações no brincar heurístico, pelo que a gente foi lendo, mas como a gente trabalha, como que eu vou dizer assim, com poucos recursos, tudo, a gente foi fazendo adaptação de acordo com as nossas condições, tá? Então, assim, para começar, eu queria dizer o que é brincar heurístico, né? A palavra heurístico, ela vem do grego eurisco, que significa eureco. Eureka, né? Eureka é ideia, é descoberta, é conhecer alguma coisa, despertar alguma coisa, né? Então, o nome já é bem sugestivo. E ele foi proposto, né? O Brincar Heurístico é uma proposta da Elinor Goldschmidt, que você já comentou sobre ela. Ela Isso. é uma educadora inglesa, ela é bem conhecida e conceituada na Europa, ela trabalha muito no grupo de gestão de creches, né? Enfim, o fundamento do brincar heurístico é que o bebê e a criança, eles aprendem, né, pelos sentidos, pelo tato, pelo cheiro, por todos os sentidos, pelo corpo inteiro. Pela Então, nós achamos exploração. pela exploração, exatamente. Então, ela é uma proposta exploratória, né, uma proposta sensorial. Então, para dizer assim de uma forma bem simples, depois eu vou até detalhar mais. O que significa, né, o brincar heurístico? É você oferecer para o bebê e para a criança alguns materiais que, na verdade, assim, não são materiais brinquedos prontos, muito pelo contrário, tá? São alguns objetos do uso do cotidiano nosso que nós temos em casa, mas que eles sejam ricos em texturas e que possa assim levar o bebê e a criança a explorar
aquilo de diversas formas. E isso num ambiente controlado, preparado, aconchegante para ele, e sem interferências, para que ele possa brincar livremente e fazer as suas descobertas, né, nesses momentos. E assim, o que são os materiais, né, para se ter uma ideia. É um pouco difícil eu falar sem ter material para mostrar, porque na verdade todo o nosso acervo ficou lá na escola e eu não consegui ir lá Sim. buscar, né, por conta disso. Mas eu vou tentar, até depois, se você quiser também colocar algumas fotos, eu posso te ajudar para complementar. Aqui nesse livro tem algumas imagens. Enquanto você fala, eu posso tentar ir mostrando. Sim. Então, Tem assim, as o que sugestões. significa é trabalhar com materiais de plástico, objetos de plástico. Porque o plástico, ele não tem assim uma. Ele não é um objeto sensível. Então, tudo que você for pegar de plástico, qualquer brinquedo, ele é duro, ele é frio, ele não gera assim um conforto, né? Então, o que oferecemos? Oferecemos materiais de madeira, oferecemos elementos da natureza, alumínio, tecidos, né, tecelagem, enfim, até alimento também podemos oferecer. Por exemplo, madeira. A gente pode oferecer cubos de madeira, como se fossem pecinhas de montar. Aquelas argolas de cortina, também as crianças gostam muito de explorar. Colheres de pau. Dentro do alumínio e do ferro, a gente pode também oferecer panelas, tampas, colheres, forminhas de empadinha, que a gente usava muito, as crianças adoram, né? Na tecelagem podemos oferecer fitas de cetim, retalhos de tecido, pompom, também dos elementos, papel também é muito interessante, papel Papel, celofane, aqueles canudos do rolo de papel papel toalha, higiênico, papel alumínio, papel higiênico, né? isso. Potinhos também feitos desses materiais, também, eles também gostam bastante. E elementos da natureza, que assim, até daria até uma outra conversa sobre isso, mas a importância do resgate da infância com os elementos da natureza, né? Então nós usamos Sim. muito gravetos, folhas secas, folhas verdes, pétalas de folhas, conchas do mar, pedras de vários tamanhos e tipos, que mais? Casca de coco também, Uhum. bucha, aquela bucha vegetal. Então, Bucha pensando vegetal, né? isso, numa gama de objetos que vão despertar algumas sensibilidades na criança, né? Fugindo do que é plástico, que, Ó, né, Má, eu vou não mostrar, mas eu não sei se dá pra ver, porque o livro tá em preto e branco. Deixa eu ver se vai aparecer. Peraí. Ó, não aqui, ó, tem opção de corrente, tem aqueles isso, descansos de panela, as isso. forminhas que você falou, né? Peneiras. Tem mais coisas aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, que a Má falou, colher de pau. Exatamente, Rê. Aqui, ó, até vidros, né, Má? É aquilo, né? Uma das premissas é a segurança e a seleção dos materiais. Eu ia Mas falar até sobre. vidros. Eu até estava assistindo um professor falando que ele até oferecia vidro, aí eu já não cheguei a esse ponto. Eu É, acho que os materiais nós temos que ter eu também também muito tenho medo. cuidado, porque nós tratamos com bebês e crianças muito pequenas. Então tem que ser aqueles materiais que não vão machucar, né? Que não vão. O vidro eu ficaria com receio de dar para beber. Mas não sei, de repente a pessoa trabalha com uma faixa etária maior, né? Aí tem que também conhecer a sua criança Talvez se e tiver aquele tatame igual a gente tem na escola, e que se a gente conseguir fazer porque assim, a proposta é pequenos grupos, né? Então, e quando uma professora está com os outros e a outra professora está com aquele pequeno grupo no sexto, de repente até role. Mas eu também tenho um pouco de medo do vidro. isso eu vou dizer que a gente não testou, tá? Não vou dizer que eu vou testar também, mas é uma das possibilidades. Enfim, aí o que para os bebês, o Centro dos Tesouros, ele é indicado para os bebês que já sentam, tá? E até o momento que eles começam a engatinhar, ainda é indicado o Centro dos Tesouros. E tem assim algumas modalidades do brincar eurídico que eu vou passando aos poucos, mas a gente inicia com o Cesto dos Tesouros, que foi o que eu me aprofundei mais junto com o Valdirene. Então, nós precisamos de um suporte para esses objetos, que é um cesto. Um cesto de vime. Se não tem cesto de vime, pode ser uma bacia, pode ser uma caixa, pode ser uma bandeja, né? Aqueles caixotes de feira. Algum suporte para que tudo fique juntinho, porque o bebê sentadinho do lado, ele vai
tirando, vai pondo, até o cesto torna-se uma espécie de brinquedo também. Sim. E também temos que oferecer uma quantidade boa dos elementos, né, dos objetos. Até a Goldschmidt, ela sugere que ofereça 15 tipos diferentes de objetos e cada um deles de 50 a 60 itens. Então, é bastante, é coisa assim, bem abundante mesmo, para o bebê poder, para a criança poder mexer e pensar em todas as possibilidades, né, que ele tiver ali naquele momento. Bom, a gente lá na nossa escola, a gente trabalha muito com parceria com as famílias, né? Então, não só com as famílias, mas com os próprios professores também, um ajuda o outro, enfim. Então, nós recebemos muitas coisas doadas, né? Conversamos com as famílias e eles contribuíram com o que tinham em casa. Então, nós recebemos muitas tampas de panela, sabe aquela panela que estragou, você jogou fora, mas a tampa sobrou? Uma própria panela já usada, colher de pau, como eu falei, aquelas forminhas de empadinha, recebemos bastante doação, né? E, enfim, nós tivemos a nossa professora Diva, que trabalha conosco, o marido dela é marceneiro, ele conseguiu com a gente fazer com retalho de madeira, assim, fazer vários bloquinhos. Então, isso nós formamos as nossas coleções. Então, nós temos lá a coleção do bloquinho de madeira, né? Coleção da lata de leite também é uma coisa que a gente conseguiu bastante, né? Por conta da escola. Enfim, e coisas que a gente trouxe de casa ou acabamos até comprando. Então, nós temos várias coleções lá, tá? Então, e a gente sempre tem que estar fazendo essa manutenção, né? Vendo se algum objeto quebra, vamos repor, higienizando. Muito antes da pandemia, a gente já tinha essa preocupação por conta, né? De beber põe tudo na boca e um passa para o outro, enfim. Então, esse é um papel que a gente tem que estar dentro do nosso planejamento. E aí, tendo o seu cesto dos tesouros, ele pode ser um cesto que você vai mudando, não precisa ser sempre os mesmos objetos, tanto é que na nossa proposta era cada semana, a gente fazia sessões semanais, né, do cesto dos tesouros, e nós íamos mudando os objetos, justamente para os bebês poderem interagirem com um objeto diferente, né, e aí nós temos que pensar também no ambiente que nós vamos oferecer esses textos para os bebês. Então, o ambiente, no nosso caso, era na nossa sala de convivência mesmo, que ela já é forrada de tatame por conta da segurança dos bebês, já é higienizada, não entramos de sapato e tudo. Mas, assim, orienta-se que, pedagogicamente falando, que se tem uma área circunscrita. O que é isso? Né? É uma área delimitada, que pode ser um tapete, pode ser um tatame. No nosso caso, era uma colcha de retalhos que a mãe da Val fez, né? E nós usávamos. Então, também ficava como um marcante do projeto. Então, quando os bebês já viam que a gente colocava no chão, eles já sabiam o que ia acontecer. E já ficavam felizes, né? Porque você faz uma vez, duas vezes. Eu acho que no total, no ano passado, nós fizemos acho que 19 sessões, uma vez por semana, né? Tudo mais. Enfim, então, tendo esse lugar, né? Essa área circunscrita, colocando o cesto ao centro, nós tínhamos 2 cestos, porque o nosso número de crianças, de bebês, era grande, né? Os alunos eram bem frequentes. Então, nós dividimos em 2 cestos. O ambiente tem que estar calmo, né? Então, sem ruído, tem que ter silêncio para o bebê, para a criança realmente se entreter ali, conseguir se concentrar. Então, nos momentos, nos dias que nós fazíamos essas atividades do projeto, a gente já avisava as pessoas, nossos colaboradores, né, que a gente fechava a porta, colocávamos uma musiquinha ambiente, uma música clássica, sons da natureza, alguma coisa assim que para dispersar aquele barulho normal que a escola tem, né? A escola infantil sempre tem bastante barulho para a gente poder, né, fazer atividade com as crianças. E assim, tendo já, né, planejado o cesto, tendo planejado o ambiente, a gente tem que pensar no bebê. E o bebê ele tem que estar confortável, né? Então, nós trabalhávamos no período da tarde, quando a gente ia fazer, eles já tinham acordado, né? Já tinham dado aquela sonequinha do meio do dia. Eles eram trocados, né? Trocado a fralda, se precisasse trocar de roupa, eram alimentados. Então, nós tínhamos uma rotina tínhamos colaboradoras, né, que nesses momentos auxiliavam umas, ou eu ou a Valdirene, no refeitório para alimentar os bebês, enquanto a outra preparava a sala. Nós tirávamos também os brinquedos que costumam ficar ao alcance deles. No momento, a gente tirava para não dispersar, para que só ficasse o cesto e os objetos dentro dele para a exploração. Enfim.
Aí, eles estando bem confortáveis, confortáveis, a gente levava para a sala de convivência para fazer atividade. E também é interessante tirar a meinha das crianças, o sapatinho, porque o pé também faz parte, né, Uhum. dessa exploração. O bebê explora com o pezinho também, tem a questão da sensibilidade, né? Enfim, assim. Aí, o que que a gente observava, né? É que os bebês, eles são muito curiosos por natureza. Então, eles começavam a ver, observar, pegavam, vai na boca, e de repente uma coisa vai dentro da outra, e eles conseguiam sozinhos, sem nenhum estímulo de nenhum adulto, ter essas, né, essas interações. Porque o que é importante? Porque qual o papel do educador, né, no brincar heurístico? Primeiro é fazer todo esse planejamento, né, que a gente tem que ter a nossa intencionalidade pedagógica. Então, feito todo esse planejamento, o papel seria esse, de você chegar, estar atento a tudo, mas não ativo. O professor não Exato. vai lá para ensinar, porque a gente tem muita dificuldade. No começo, eu e a Valdirene tivemos muita dificuldade, porque o que que a gente faz normalmente? Olha, isso aqui você pega Influencia, né? e põe tudo isso. Parabéns, você conseguiu. Mas a gente não tem que fazer isso. A criança por si só tem que chegar a isso. E é isso que é o brincar heurístico. Então era muito engraçado, porque nas primeiras sessões que a gente fazia, a gente do nada se via lá fazendo. Ensinando, olha, bebê, põe isso aqui lá É. dentro. Não é para fazer isso, não é o correto. E aí a gente foi se policiando, tudo fomos estudando bastante, porque quando a gente começa, a gente, né, vê muitas informações e vai levar para a nossa realidade. Mas aí quando a gente vai aprofundando, não, vamos tentar outras formas, enfim. E foi fluindo, porque os próprios bebês, eu estou dizendo bebê de 6 meses, 7 meses, eles sozinhos faziam isso. Então eles Sim. pegavam uma latinha, pegava lá um, sei lá, um pauzinho e de repente fazia um batuque, né? Então é uma coisa muito natural, muito bonita de se ver. A gente conseguiu fazer o acompanhamento durante um ano, né? Desses 14 bebês, e a gente conseguiu ver toda essa evolução e esse desenvolvimento deles, né? Então, isso foi muito prazeroso para a Ô, gente. Mar, vou Para só eles te também. atrapalhar um pouquinho. É isso que você está falando. Eu estava lendo, inclusive, hoje aqui no livro, e às vezes as pessoas podem pensar, né? Mas o porquê de tudo isso, né? O que que isso agrega? E eu acho que é muito isso que a gente está falando, sobre a importância da criança descobrir possibilidades, dela descobrir novas estratégias, dela traçar estratégias. Então, é o que você falou. A criança pega um potinho e ela vai pegar a tampa. No começo, ela vai colocar em cima, aí com o passar do tempo ela já vai conseguir rosquear. Então, com isso tudo, olha, né, quantas hipóteses ela foi elaborando. E até no livro que eu estava vendo, é que eu falei, é ruim porque é preto e branco, não dá para ver, mas tem a trajetória, e aí fala também um pouco sobre a importância dos registros e fala sobre a trajetória dessas coisas. Então, eles mostraram aqui no final do capítulo que fala sobre o sexto, as descobertas das crianças. Então, aqui tá falando de uma criança que ela estava brincando e ela achou uma colher de pau. E aí, logo, ela começou a usar a colher de pau como uma extensão do corpo. Ela não usou a colher de pau para, digamos, brincar. Ela usou como uma extensão do corpo para alcançar a tampinha da panela e mover a tampa da panela com a colher de pau. E aí, às vezes, para nós adultos, isso pode parecer muito. Ai, mas que bobeira, né? Mas para os pequenos é um processo de descoberta muito grande, né? Olha, se eu pegar aqui, se eu empurrar, eu preciso quanta força eu preciso, né? Calcular a distância. Então, quantas descobertas eles têm nesse processo de exploração. E isso que você falou também, né? Que eu achei muito importante, que também eu li sobre a importância do adulto se conter. Porque é muito é o que você falou, né? A gente faz, ai, que legal, ai, não, mas não pega assim, por que você não faz desse jeito, né? E nisso a gente poda totalmente esse processo criativo, exploratório da criança, né? Exatamente, e a gente vivenciou isso na prática. Então, a gente teve bem esse no início do nosso projeto, essa nossa postura, e depois a gente foi amadurecendo, né? E o interessante também é o vínculo do educador com o bebê ou com a criança, porque nesse momento a gente está lá em silêncio, eles estão lá, né, na cabecinha deles fazendo mil e uma
conexões, mas a gente está lá junto com eles. Nós estamos sentados juntos, presentes, estamos, lógico, porque uma criança pegando uma colher de pau, vai sem querer bater na cabeça da outra, então a gente tem que estar muito Sim. atento. Foi o que eu falei, né? A gente não tem que estar ativo, mas temos que estar atentos. O professor mais como observador mesmo, né? O observador fazendo seus registros, então nós tínhamos muito, eu e a Valdirene, nós, não era assim 100% das vezes, mas normalmente ela ficava muito com as crianças nessa questão de eu estou aqui, eu sou o seu apoio, tanto é que os bebês faziam algumas coisas mirabolantes ali e vinham mostrar. Eles vêm mostrar pra gente, olha, eu consegui por dentro, né? E eu também ficava um pouco na questão dos registros, que também é uma coisa muito importante que o educador tem que fazer. Também por isso que é também interessante fazer esse tipo de atividade, né, de proposta em grupos, né? Porque você precisa fotografar, você precisa filmar, você precisa escrever. E isso no final do ano deu pra gente assim uma visão do desenvolvimento de cada criança, porque nós fazíamos individualmente, né? Então lá, fulano hoje conseguiu colocar uma tampinha dentro do pote. Quando a gente ia ver lá no final do ano, ela já tinha feito um castelo, sabe? Então a gente foi conseguindo importância também de filmar tudo isso, porque a gente, muitas coisas a gente acaba esquecendo, né? Porque são muitas crianças, muitas coisas acontecendo, não é só o projeto que é realizado, são outras coisas que uma escola, né? E às vezes Outras nem demandas. consegue, né, Má? Porque você está ali observando, registrando, mas tem as outras que não estão no momento de exploração do cesto, mas que estão ali na sala. Então, às vezes são tantas demandas ao mesmo tempo que você não tem o tempo de fazer o registro, né? Como você Exatamente. gostaria. Mas a gente se propõe fazer mesmo. Então acabava, ou durante mesmo, a gente já, com as coisas fresquinhas, uma ia lembrando a outra, a gente já deixava tudo registrado no papel de cascunho mesmo, né? Que depois a gente teve esse comparativo. Foi muito interessante mesmo ver tudo isso, né? E, bom, o que mais? Esse tipo de atividade, né, que a criança brinca livremente, que explora objetos que não são prontos, né? Porque, vamos dizer assim, você tem um carrinho. O carrinho ele foi feito por um adulto e ele tem uma tal função. Não vou dizer que ele é ruim ou bom, mas estou dizendo que isso é feito, não é a criança não teve nenhum trabalho de pegar ali, né? Não teve que De pensar. elaborar, né? É mais limitado. Exatamente, ela tem a função, o carrinho tem a função dela, mas não nesse momento. Então, isso, você vê que a criança ela começa a tomar decisões, ela tem uma. Primeiro que ela aumenta o período de concentração dela, que isso é fundamental. A gente fazia essas nossas vivências, os bebês ficavam 1 hora entretidos. Eu estou falando de bebês de 4, 5, 6 meses, 1 hora entretido. Acontece. A gente pode achar que não, mas eles ficam porque aquilo é interessante, né? E essa habilidade de fazer escolhas, de eu quero esse, não quero aquele, que vem dessa possibilidade de ter muita quantidade de objetos Sim. heurísticos. E o interessante também é que não gera conflitos, né? Então, os bebês, por quê? Porque tem muita variedade. Então, os bebês, eles, a princípio, eles são individualistas, eles brincam sozinhos, eles talvez não enxerguem o outro como parceiro ainda. Então, eles, né, aos poucos vão tendo essa interação. A gente conseguiu observar que no final do ano eles já tinham um aninho e pouco, já estavam, né, começando a andar, e que acabava tendo um pouco de interação entre eles. Então, um pegava, estava brincando, o outro chegava, brincava junto. Tinha um menininho que adorava batucar. Ele batucava tudo, porque isso também é interessante. Todos esses objetos, eles fazem som. E o Sim. bebê ama, né? Então, para ele, tinha lá uma colher, tinha um pauzinho, um graveto. Ele pegava qualquer coisa e batucava. Aí o outro já via, então já fazia igual. Então, você via, tinha uns três fazendo a mesma coisa. Isso para bebezinho, que geralmente não tem, né, ainda essa noção de interagir com outros da Sim. mesma idade. Eles interagem com os adultos, na verdade, né? Que mais? E assim, a partir do momento que o bebê já começa a engatinhar, que ele já vai deslocando, porque também isso ajuda na autonomia do bebê, porque se ele está lá sentadinho, ele quer aquele objeto, ele vai engatinhando. Óbvio que é natural no desenvolvimento da criança, do bebê, mas também contribui. Então, ele passa a não necessitar mais do cesto, do suporte do cesto, né? Que é onde a gente está armazenando todos esses objetos. E aí que chega uma outra modalidade do brincar heurístico, que é o jogo heurístico, né? Então, a gente não precisa mais ter o cesto. Então, nós vamos oferecer os mesmos objetos, porém de maneira diferente. Nós vamos usar o nosso tapete, o nosso tatame, a nossa colcha, né? O que a gente for usar.
e vamos colocar os objetos de forma convidativa. Não é Uhum. simplesmente pegar uma caixa, jogar lá e pronto. Não. Vamos organizar, porque isso convida a criança, né? O olhar, isso faz parte também dos sentidos, né? Ela vê Isso é muito aquilo. importante, né, Má? Tornar o ambiente acolhedor, agradável, eu Isso. diria até sedutor, né? Sim, exatamente. Para a pessoa ver, nós adultos também, se a gente vê uma coisa bagunçada, a gente já fica, né? Mas você tá É. lá, bonitinho, a gente já tem um interesse, a gente olha com outros olhos, não é isso? Então, colocar as colheres bonitinhas de um lado, os potinhos do outro, né? Então, isso aí vem o jogo heurístico, onde as crianças maiorzinhas já têm essa interação que eu falei, a partir dos 2 anos, mais ou menos, eles já começam, e eles vão acabar brincando juntos, né? E assim, como a gente lê, vê, sugere-se que seja feito num grupo de 4 crianças no máximo, mas a gente tem muitas crianças, né? Então a gente, na nossa possibilidade, foi conseguindo adaptar, fomos aumentando a quantidade de objetos. Óbvio, nós estamos lá, então se tiver, se ocorria alguma disputa ou não, que era assim, eu não me lembro de ter acontecido, mas né, a gente estava lá. Enfim, e passando no jogo heurístico, acabamos não tendo tanta experiência porque a gente fez mais no final do ano, tá? Mas isso vai, a criança 3, 4 anos, eles ainda se interessam, porque é uma forma ali de eles estarem, né, fazendo as pesquisas dele. E assim, tem mais duas modalidades do brincar heurístico, que uma que nós conseguimos fazer também, que é a mesa, a caixa de luz, também conhecida como mesa de luz. No nosso caso era uma caixa, porque foi uma caixa produzida por nós. O que é essa caixa? Foi até a Luciana Fres, né, que eu e a Luciana Fres que fizemos anos atrás. Nós tínhamos um vidro, um pedaço de vidro que provavelmente era um móvel que estava lá na escola, sabe, que é uma prateleira de vidro, sabe, bem grosso. E nós moldamos uma caixa de papelão para que ele coubesse, né? E dentro colocamos isopor branquinho para deixar o interior da caixa branco e também para servir de apoio para esse vidro. E por dentro vai um soquete de luz branca, né, com fiozinho que a gente liga na tomada, e ele projeta a luz de baixo para cima. Então, o que, que a gente faz? Coloca ali o objeto. Geralmente são os elementos da natureza que a gente usa nesse tipo de brincar heurístico. Folhinha, né? Folha, graveto, pétala de flor, porque a luz vem de baixo e ela realça. Então ali você está trabalhando o outro sentido, né? O primeiro é que a Sim. luz, por si só, ela já chama a atenção de qualquer bebê, de qualquer criança, né? Desde que nasce, olha a luz, eles já estão olhando para alguma coisa que tem luz. Então, as cores estão realçadas, o contorno do objeto é realçado. E aí, sim, como a nossa caixa é pequena, a gente usava para grupos menores, tentava, né, dividir a turminha, mesmo porque, como é vidro, eles gostam de se apoiar, eles ainda não têm, né? Então, nós tivemos essa experiência também, foi muito legal, muito, muito boa essa experiência, né? E aí, para finalizar a brincadeira heurística, nós temos também as bandejas de experimentação, que na verdade ela é uma atividade montessoriana, que é baseada no heurístico, né? Que na verdade são bandejas que elas têm que estar disponível para as crianças, de preferência em cima de uma mesinha na altura delas ou mesmo no chão, mas que dentro tenham objetos que ela possa ali explorar, onde ela faz muitas hipóteses matemáticas, físicas, né? E pode ter dois tipos, né? Com os elementos que são contáveis e os que não são contáveis. Os contáveis seriam pedrinhas, bolinhas de algodão, folhas secas, e os incontáveis seria farinha, água, areia, coisas que, né, você vai ter que usar um outro tipo de medidor. E aí se oferece para a criança, que aí tem que ser feito com crianças maiores, também por isso que a gente acabou não fazendo essa proposta, quando ela vai na mesma linha, né? E você oferece potinhos, medidores, conchas, pegadores, né, para fazer um movimento de pinça, que mais? Funil, peneira. Então aí seria uma exploração, né, para crianças um pouco maiores. Mas, bom, eu acho que é isso. O que eu posso dizer assim, da nossa experiência é que ela foi muito produtiva, foi muito boa, tanto para os bebês como para nós também. Né? A gente conseguir ver o desenvolvimento do bebê, isso é maravilhoso. E o que eu ressalto assim, que é a importância de se sempre estar ali
mudando os objetos, fazendo, né? Cada vez que você vai oferecer, você está sempre em movimento, nunca oferecer as mesmas coisas. Tudo bem que hoje o bebê vai lá, ele tem uma visão daquilo, ele vai fazer X coisa, amanhã ele vai fazer outra. Mas quanto mais você fazer a rotatividade do material, né, é melhor para o bebê. Tornar E desafiador, né? exatamente, mais desafiador. E eu, assim, eu queria só falar 2 vezes que nós fizemos uma proposta. Eu não vou nem dizer que não deu certo, porque deram certo todas, né? No final sempre tem uma aprendizagem, mas que não saiu de acordo com o que nós adultos esperávamos, né? Que seria até pensando nessa questão da variedade. Primeiro, nós tínhamos pensado em oferecer os elementos, os objetos por modalidade. Então vamos lá, hoje eu vou oferecer só objetos de madeira. Amanhã eu vou oferecer só objetos de alumínio. Então nós chegamos a fazer uma primeira vez com elementos de madeira. Mas o que acontece não é tão atrativo para o bebê como se fosse a variedade. Porque a madeira, se você for ver, tudo tem a mesma cor. A colher de pau é a mesma cor da folha, que é a mesma cor. A gente tinha muitas caixinhas também de madeira, né? Que é a mesma cor. Então, assim, é legal, mas o som que um faz quando bate no outro é sempre o mesmo, né? E eles brincaram tudo, mas não foi aquele negócio de se envolver, de não quero largar, porque às vezes a gente queria guardar, precisava guardar, e eles Pela estavam rotina, brincando. né? Exatamente. Então a gente teve essa vivência que, na verdade, a gente, né, observou isso e depois a gente parou. Foi a primeira vez que a gente fez e depois não rolou fazer só com alumínio, enfim. O que deu certo foi fazer só elementos da natureza. Isso deu porque dentro dos elementos da natureza a gente tem uma Tem uma variedade, né? grande variedade, né? A gente trouxe até amora para eles comerem, né? Era época de amora, então tinha lá um potinho com amora. Então, além de questão da tinta que faz, né? Eles comeram, estava tudo lavadinho, bonitinho. Então, foi muito interessante. E uma outra vivência que a gente fez foi baseada em cores. Então pensamos assim, vamos oferecer coisas só vermelha, coisas só amarela e coisas azuis. Por exemplo, eu não lembro se as coisas eram essas, né? Mas a gente tinha umas 3, 4 cores. Só que você vai observar, o que tem cor são coisas de plástico, né? São pigmentos do plástico. Não é indicado usar, mas a gente acaba usando uma coisa ou outra, né? O potinho de requeijão, aquele que a gente usou muito, peneira, pincel, que o cabo é de plástico, a gente acaba usando porque é o recurso que a gente tem, não que seja proibido, né? Mas não é indicado. E no final foi aquilo que eu falei, por isso que eu frisei bastante sobre a questão de não usar o plástico também, porque a gente viu que também, mesmo sendo colorido, não chamou tanta atenção, né? Eles não tinham tantas possibilidades sensoriais como se fosse um pouquinho do plástico, com um pouquinho do alumínio, com um pouquinho. Então, assim, vamos dizer, se eu fosse falar um segredo, o segredo é você sempre estar variando no tipo de materiais que vai ser utilizado, né? Sim, isso é uma coisa que eu vi também na leitura que eu estou fazendo, a importância da variedade, tanto em quantidade quanto em diversidade, né? Então, para que eles tenham, até isso que você falou, né? Os conflitos, eles acabam não acontecendo, porque se você coloca uma quantidade insuficiente, é óbvio, né, que vai acabar tendo. E mesmo com a quantidade grande, às vezes é possível acontecer, mas já fica mais difícil. E também na questão deles conseguirem ter mais possibilidades de exploração. E o que me chamou muito a atenção nessa proposta da Goldschmidt é isso. É de fato a criança como protagonista, porque a gente fala tanto isso, né? Tanto proporcionar o protagonismo para a criança conduzir a criança. Então, eu achei que o brincar heurístico em si, ele traz muito essa possibilidade da criança descobrir, da criança inventar. O adulto é mesmo ali digamos, um coadjuvante. Ele prepara o espaço, ele prepara os materiais, ele observa, ele fica por perto para qualquer necessidade de amparo, de ajuda ou de orientação, mas ele não executa, ele não fica incentivando no sentido pega aquele, pega esse, né? Então, isso que eu acho legal, a criança descobre por ela mesma. Então, isso que eu achei muito interessante. E sem contar também a questão que se envolve tudo isso. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em comprar um brinquedo. E eu não vou ser hipócrita, eu compro o brinquedo pro Pedro, eu compro o brinquedo de plástico, eu compro o carrinho, né? A gente, como mãe, a gente sabe disso. Como eu Mas falei, é cada brinquedo tem sua função, né? exato, exato. A gente, como mãe, faz isso. O Augusto tem carrinho. Mas eu digo assim, quanto é importante abrir os nossos olhos para esse pensamento de que a gente não precisa do brinquedo caro,
que se a gente for na nossa cozinha agora, a gente vai ter muita coisa que dá para explorar. Então, se você pegar, igual você falou, o potinho do requeijão, aí você pega uma colher de pau, você pega o descanso de panela, você pega uma peneira. Olha quanta coisa que você já conseguiu. Você vai no seu quarto, pega aquela caixinha de madeira que você ganhou de lembrancinha da sua amiga, e aí vão tendo muitas oportunidades da criança descobrir, da criança explorar, dela ficar curiosa sobre o que é aquilo, né? Porque é o que você falou, não é condenando, né? A gente não tá condenando. Mas o carrinho é o carrinho. Ele tem a função de carrinho. E esses outros objetos não estruturados, e que hoje a gente fala, né, material de largo alcance, a gente já chamou de sucata, enfim, cada material tem uma nomenclatura. Mas é isso, é o olhar quantas possibilidades a gente pode ter sem depender do brinquedo, né? Exatamente, Rê. Acho que você completou tudo. Você finalizou, assim, fechou com chave de ouro. Gente, alguém tem alguma pergunta? Aproveitando que a gente está conversando ainda, a gente ainda tem alguns minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, tiveram algumas aqui, mas eu fui respondendo, eu vou te falar. A Paloma perguntou qual era a melhor faixa etária, se tinha uma idade máxima, né? E aí eu respondi que o ideal é já conseguir ficar sentado sozinho, que para o sexto o ideal é para bebês que ainda não andam, que é isso mesmo, Isso. né? E a Aí, faixa limite, assim, os maiorzinhos já vão perdendo interesse, mas eu acredito que até uns 4, 5 anos a criança ainda consiga, né? Eu não vou dizer que eu não tenho experiência, tá? Com os maiores. Mas pelo que a gente lê, vê, assim, até, né, os maiorzinhos acabam tendo olha, já eu vou outra. falar uma experiência que eu tive o ano passado. A gente pediu para os pais trazerem objetos da casa para a escola. Então, acho que você deve lembrar que a gente fez o baú dos tesouros na sala dos maiores, eles já tinham 3 anos. Então, teve pai que levou, você levou uns copinhos coloridos, você levou bastante coisa até. Então, teve pai que deu controle de televisão, teve pai que deu telefone, a escola tinha telefone antigo que não funcionava, que mais? Panela, pote, caneca, enfim, só esse tipo de material que a gente fala, né, que é material não estruturado e tal. E fazia, gente, assim, muito, muito sucesso na sala. E é o que a Má falou. Os conflitos existiam porque, infelizmente, a gente não tinha uma quantidade assim tão exuberante de coisas. Mas eles amavam. E realmente, assim, eles ficavam muito concentrados, mas não no sentido de, ai, ficaram quietos. No sentido de explorar, de estar envolvido no que está fazendo, né? Era muito legal. E é o que a gente fez, assim, que a Má falou também, que envolveu as famílias. A gente mandou um bilhete, falou mais ou menos os materiais que a gente queria, e as famílias foram trazendo, a gente foi pegando o que tinha na escola, e foi muito legal, gente. Eu acho que é muito bacana. Tem um comentário aqui. Tem algum estudo desse método para o autismo? Paloma, se tem, eu não sei. Você sabe, Má, se tem? Eu vi a pergunta e eu também não conheço. Porém, eu acredito que é uma prática que dá para ser usada. Eu Dá para ser também. Até por tranquilamente. isso que a Má falou que uma das, digamos, dos requisitos para se fazer o brincar heurístico é você estar em um ambiente que idealmente, vai, pensando, seria fora da sala de convivência, mas não é uma regra. Mas o que se tem como um requisito é que o lugar seja acolhedor, calmo, sem muitas dispersões, sem muita gente passando. O que eu acho que para crianças com autismo é especial, porque o barulho, o excesso de barulho, sair da rotina, o excesso de movimentação agita muito. Então, por ser uma atividade mais calma, mais tranquila, eu não conheço, pode ser que tenha algum estudo, mas eu acredito que seja legal, por conta da própria estrutura do brincar, né? Tem mais uma coisa aqui. Sobre as texturas. Ela diz que acha legal por causa das texturas. Com certeza, sempre vai ser benéfico, né? Sim, Inclusive, Rê, eu queria até dizer para você, você tinha feito no começo do ano um vídeo sobre do para as famílias sexto. Eu tava lembrando disso. sobre o Tava cesto. Eu lembrando não sei disso. se confortável, você poderia publicar na sua página, porque eu Sim, acho que ia completar, né? Porque eu lembro eu que vou você fazer. Eu tava explicava pensando isso. como construir um cesto dos tesouros, né? E como eu tô aqui hoje sem nenhum material, estou falando, às vezes as coisas não ficam, É né? Eu sou verdade. visual, eu gosto de ver as coisas, né? Às vezes a pessoa vê. Eu pensei em publicar o vídeo e pensei em pesquisar, porque eu sei que tem umas listas de sugestões para se montar o cesto do tesouro.
Então Imagina. eu pensei em publicar essa lista, né? Porque aí os pais conseguem, que é o que você falou. Às vezes a gente fica falando assim, fica muito abstrato. Então, publicar essa lista com essas sugestões, e eu vou pôr o videozinho também, porque aí dá pra ver que é uma coisa assim que não requer materiais mirabolantes, Sim, pegando, vai adaptando, não tem uma coisa muito engessada, né? exatamente. Acho que é isso. E outra coisa que eu não falei, mas que pode ser feito, né? Também trabalhar com cheiros, né? Fazer sachê, né? Sim, Que eu acabei esquecendo de falar no momento. Mas sachê verdade. de lila, dá para fazer de várias formas, com tecido, com tule, né? Ou o próprio. Tomilho, orégano, coisas que tenham arominha, né? Isso, o próprio raminho também dá para se usar para criança. O dia que nós fizemos com elementos da natureza, nós tínhamos um galinho que era, eu não sei como chama, mas tinham várias bolinhas que ela fica sequinha. Então os bebês eles tiravam cada bolinha do galinho. Então tem cada objeto, cada elemento, ele tem mil e umas possibilidades, né? Sim. E é isso, o bebê tem que explorar, né? E até uma coisa que eu gostaria de deixar assim como uma consideração final, vamos dizer, que não existe regra, né? A gente tem os estudos, a proposta que foi feito, na verdade, lá na Europa, com a realidade que eles têm lá, né? Com o contexto deles, nós adaptamos para os nossos. Então, não existe uma regra. A gente usa Uhum. aquilo que a gente tem, usando muito a questão das parcerias com a família, que você falou agora, parceria entre nós, professoras, né? Muitas vezes nós tínhamos no ano passado uma outra sala dos maiores, de 3, 4 anos, da Natália, que também trabalhavam um projeto muito semelhante, assim, com os mesmos princípios, né, mas adaptado para a idade. Então a gente uma corria para a outra. Você tem, posso pegar a sua coleção de conchas? Pode. Ah, posso pegar o, né? Então a gente ia trocando e é isso Sim, que faz a educação pública e indo, né? Educação infantil exato. indo para frente. Eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que além do passando um pouco do tema, né, pensando fora do tema, mas isso é uma coisa que eu acho que ficou muito marcado também, essa coisa da partilha, da ajuda, né, de um ajudar o outro, as trocas entre as professoras. Eu acho que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, da importância das trocas, da importância das partilhas, o quanto você bater na porta da colega e falar, ah, eu estou fazendo tal projeto, você não tem uma coisa aí para me ajudar? Isso é essencial, né? E é o que você falou, assim, escola da prefeitura, que muitas vezes faltam alguns materiais e aí a gente tem que meio se virar nos 30. Isso é imprescindível. E outra coisa que eu queria falar, né, agradecer de novo você por estar aqui, por ter vencido o seu medo, a sua vergonha. A gente está dentro do tempo, então a gente conseguiu falar tudo que a gente queria. E é isso. Agradecer mais uma vez. A Val colocou aqui que ela se emociona quando ela vê as fotos. E E, parabenizar você e a Val pelo trabalho, pela parceria. É o que você falou no início, né? Parceria não é simplesmente trabalhar junto, tem que rolar uma afinidade, tem que rolar. É um casamento mesmo. Então, você e a Val, assim, são duas parceiraças e fazem um trabalho muito bacana com os bebês. Parabéns, viu, meninas? obrigada, Rê, obrigada, Val, também, por estar comigo nessa. E desculpa se eu falei muito rápido, mas é aquela empolgação do momento, né? Não, Vou engata e vai ó, embora. faltam 10 minutos só. Tá dentro do horário. A gente tá tranquilo. Falou bem, falou, não falou rápido, não. Eu acho que é o suficiente, né, Má? E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Saudades dos bebês. E eu sou parceira das duas agora esse ano, né? A gente trabalhou um pouco junto, elas estão agora esse ano de manhã. Eu e a Paty à tarde, lá com os bebês. Esse ano também estava com berçário. Cheia de expectativas, cheia de vontades. E chegou a pandemia, mas não tem problema, né? Ficar para uma próxima. O importante é isso. Eu acho que esses aprendizados que a gente teve, essas trocas que a gente teve, valeram muito a pena. Obrigada, Vilma. Tchau. Beijo Tchau, para todo obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijos.